sonhos perturbadores, sonhos de perseguição, sonho que você está andando nu, sonho que você está precisando de um banheiro e você entra no banheiro e está muito sujo. Qual o significado disso? Fique comigo até o final do programa e você vai descobrir o que é que o teu inconsciente, o que é que o teu anjo mentor está te orientando acerca disso. Tudo bem, Laura? Tudo bem, doutor? Vamos falar hoje sobre o quê? Doutor, hoje é uma pergunta que a gente recebe, né, no consultório. Na verdade, é bem comum ela. Por que dois irmãos que são criados pelos mesmos pais, as mesmas condições de vida, nasceram em épocas perto, por que eles são tão diferentes? Um deles pode evoluir muito na vida, se casar, enriquecer, e o outro sempre está com problemas financeiros e problemas amorosos. O que define isso? Muito bem. É interessante isso, né? Às vezes a gente vê 5 filhos criados do mesmo jeito, pelos mesmos pais, nas mesmas condições, 3 dá certo e 2 dá muito errado. O que determina isso? É a forma que a mente da pessoa vibra. E o que é determinante nesse caso é o arquivo das existências passadas. Todos nós, quando chegamos no ventre da mãe, não somos uma tábua rasa, não somos um papel em branco. Nós trazemos todo um contexto vivenciado em mais de 200 a 220 encarnações. E só estamos aqui na matéria porque não fomos tão bons como deveríamos ter sido em vidas passadas. Então nós viemos aqui com essa bagagem, mas todas as pessoas vieram aqui com as mesmas condições de se dar bem, muito embora com cargas diferentes. O que determina que uns dão certo e outros dão errado é a expansão da consciência de um e a não expansão da consciência do outro. E é muito incrível. Nós temos um caso clínico lá, recente, né? O pai é evangélico, os pais, né? 5 filhos. Todos da igreja. Todos nasceram na igreja. 3 se encaminharam na vida. Chegaram até uma altura da vida razoavelmente bem, quebraram, divorciaram e estão perdidos, os 3. E os 2 nunca deram certo na vida. É um padrão na família. É um padrão na família. Então não é a religião que vai salvar a pessoa e não é a programação que obriga a pessoa a viver um destino de sofrimento e dor. Todos nós temos condições de perceber que tem algo estranho na nossa vida. Mas qual que é o problema da religião? Não estou dizendo que a religião é um problema, tá, gente? Eu respeito todas as crenças religiosas e admiro as religiões, elas são necessárias. Mas quando a religião culpa o diabo pelos problemas, aí começa o grande problema. A pessoa não precisa mudar de vida, porque o culpado é o inimigo que fez isso, o inimigo que fez aquilo. Ah, eu fui vítima do inimigo, eu fui vítima de uma armadilha do inimigo. Pode até ter sido vítima. Seria um sentimento de vitimização. Vitimismo. Né? A pessoa entra na dinâmica da vítima, do vitimismo, e aí ele deixa de lutar, ele deixa de querer ser diferente, ele deixa de olhar para a vida com um outro olhar e deixa, literalmente, de procurar ajuda. Porque aí levantou a mão na igreja, aceitou Jesus, não precisa fazer mais nada. Já está salvo, já está santo. E qualquer problema que ele tenha, pode ser de comportamento, é o inimigo. Então esse é o problema. Eu sou, como eu disse, eu sou admirador das religiões, mas essa forma de ensinar está errado. Os líderes têm que repensar a forma de ensinar. Porque se a pessoa tem um mau comportamento, não estou defendendo o inimigo aqui. Pode ser inimigo? Pode. Mas pode ser que a pessoa esteja numa frequência de mau comportamento. Ele pode ter herdado o mau comportamento. Vou dar um exemplo aqui, um outro caso, tá? Ele foi vítima de abuso. Ele foi abusado quando criança. E aí, ele criou aquele tormento do abuso e ele se transformou em um abusador. E aí ele vai e é o diabo, é o inimigo, ele se converte, é o inimigo, é o inimigo, é o inimigo, é o inimigo, e tem 3 filhos. Os 3 filhos foram abusados. Então vejam, meus queridos, quando existe um padrão familiar, no caso aqui o padrão de abuso, você pode rezar, você pode ir para qualquer religião. É um padrão
biológicos que estão nas células do DNA. Se não abrir as células do DNA, não vai resolver a problemática. Porque é como uma roda gigante. Aquilo que está lá como padrão, aquela maldição ali do abuso, a próxima geração vai se candidatar a repetir aquela mesma maldição. E quais seriam o início da causa do abuso na família? Sempre, a Laura falou uma palavra bem real aqui. Quando começou isso? Quando começou? Enquanto não descobrir como começou, não tem fim a coisa. É uma coisa, olha, não gosto nem de falar o nome aqui, porque eu vou falar um palavrão aqui. Mas é muito real, gente. Esse caso do abuso que eu estou falando, nós encontramos na 12ª geração, quando um pai levou a filha num terreiro de magia negra e entregou essa filha lá em troca da magia. E ela tinha 12 anos, a menina. Ela foi abusada por trocentas pessoas e morreu por conta do abuso. Então aquela dor do abuso, da irresponsabilidade do pai, veio trazendo essa maldição e veio trazendo 12 gerações. Até o homem que nós tratamos. Mais os filhos, 13 gerações. Diria que alguém tem que olhar, né? Tem que olhar. Se não olhar para isso e não trazer para a luz onde começou, não tem fim essa coisa. É terrível. E aí vejam, quando nós descobrimos isso na maldição hereditária, na quebra de maldição hereditária. Quebra de maldições. Na quebra de maldição. São 3 dias especificamente buscando onde começou aquela maldição hereditária na vida da pessoa. São várias pessoas que se reúnem conosco e aí, durante todo o processo, nós vamos abrindo o córtex visual da pessoa, vamos criando as imagens mentais, vamos relaxando a pessoa, vamos usando a hipnose coletiva e vamos acessando os códigos do DNA até que ele encontra o registro primeiro. E quando ele encontra o registro primeiro, nós usamos o mecanismo da psicanálise de despolarização da memória. É como se nós apagássemos a memória. Não apaga, entende, Laura? Mas esse é só um exemplo. A despolarização, ela tira o poder daquele evento. Está fragmentado naquela área da alma da pessoa, nós desfragmentamos aquilo, nós fazemos a reintegração de uma forma bem profunda, uma técnica de psicanálise transformadora, que é a reintegração da sombra. E aí, quando descobre quem começou, o que houve lá, começa a quebrar em cadeia. Por isso que chama quebra de maldição. E qualquer pessoa hoje pode fazer a quebra de maldição. Eu diria assim que todas as pessoas encarnadas na face da Terra, para o bem-estar seu e o bem-estar da família, deveria passar pela quebra de maldição. Por quê? Todos nós temos ancestrais. Todos nós temos histórias. E a ciência, através do cientista russo Gurdjieff, ele comprova cientificamente que o nosso destino é fruto de uma história. Nós somos frutos de uma história. 90% do DNA é código de linguagem. É uma história. E se na história como deste homem, a história era o abuso. A história era o abuso. Ele foi abusado. Ele se tornou abusador. Os filhos serão abusados. Gente, quando que vai parar isso? Até que alguém olhe. Até que alguém olhe. Até que alguém tenha coragem de olhar para dentro de si e trazer para a luz isso e colocar um ponto final. Isso em todas as áreas da vida. Se pode ser relacionamento, pode ser finanças, pode ser na área pessoal, na área profissional. Tem gente que não consegue se profissionalizar em nada, em nada, mas tem uma causa. Enquanto não encontrar a causa, as portas da profissão dele não abrem. Esse pode ser um exemplo daqueles que estudam, fazem faculdades, mas ainda assim não conseguem deslanchar. Exatamente. Nós temos casos de pessoas que fizeram pós-graduação, 4, 5 pós-graduação, fizeram doutorado, continuam em casa, sem fazer nada, sem ter nenhum resultado financeiro. Isso é uma quebra, é uma maldição hereditária, tem que ser quebrada. Se você quer contribuir para si e para a sua família, entre em contato com o IPTH, entre em contato nas redes sociais e crie um movimento.
fale com a nossa equipe, elas saberão te orientar por onde começar. E chegamos no final do nosso programa. Chegamos ao final, pessoal. Grande abraço, gente, e a gente volta a qualquer momento.